Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do Ligeiro. Meu nome é Rafael. Para quem tá chegando agora, se inscreva aí no meu canal aí e dá o like para saber se vocês estão gostando ou não dos meus vídeos, beleza? Bom pessoal, final de semana recheado de gols. Começou a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada bem tão equilibrada quanto a primeira rodada, mas de muitos gols, diferentemente da primeira rodada. Na primeira rodada não tivemos tantas emoções como nessa segunda. Alguns jogos foram meio chatos de assistir, outros de muito equilíbrio, de muitos gols, como eu disse, né, de bastante ofensividade nos dois lados do campo. Tivemos jogos de 3-3, tivemos jogos de 5 gols, 5-1, tivemos jogo de 3-1, várias diversidade de vários gols aí, times que venceu de 1-0, enfim, jogos bastante interessantes de assistir. Começaremos com jogos de sábado. Jogos de sábado tivemos Atlético Goianiense, São Paulo, Bragantino e Bahia, e Santos e Ceará. Desses 3 jogos, o que eu mais gostei foi Bragantino e Bahia, porque tivemos 6 gols num só jogo, né? 3-3 para cada lado, jogo bastante aberto, bastante animado, bem recheado de gols, né? Os dois elencos jogaram bem aberto, se bem que o Bragantino jogou em casa e o Bahia fora, e o resultado foi excelente para o Bahia, né? Porque atuou fora de casa, garantiu o seu 1 pontinho, e para o Bragantino foi ruim porque jogou em casa. Então quando o time joga fora e empata ou ganha, é melhor para o time quando está atuando em casa. E no Campeonato Brasileiro, como longo que é, e pontos corridos, é melhor um time quando atua em casa ganhar do que... E foi o que aconteceu para o Bahia, que conseguiu arrancar um empate jogando fora de casa contra o Bragantino. Melhor para o Bahia, né? Com os seus grandes jogadores, né? Que tiveram excelentes atuações contra o Santos na sua primeira rodada e jogou super bem contra o Bragantino também. Isso mostra que o Bahia não veio para brincar também nessa nova edição do Campeonato Brasileiro. Nova reedição do Campeonato Brasileiro, né? 2021. Bahia não veio para brincar, até mesmo o Atlético Goianiense veio também para mostrar que não veio para brincar também não. Venceu o São Paulo, o atual campeão paulista, e o Atlético Goianiense também, se não estiver enganado, o atual campeão goiano. E o Atlético Goianiense veio com força total, né, em cima do São Paulo. E jogando em casa, teve uma excelente atuação dentro do estádio do Dragão. Uma atuação excelente, jogando super bem, com um time bem fechado. Enquanto o São Paulo jogou muito mal. São Paulo não teve atuação muito boa, com o seu elenco. Não é tão ruim o elenco de São Paulo, mas jogou bem espremido, né? Não tiveram atenção dentro de campo para as jogadas para os gols que aconteceram. Foi muita falta de atenção aos gols, na minha opinião, na defesa são paulina. E com isso São Paulo ainda não somou, aliás, São Paulo não somou ainda os seus 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Fez em apenas 1 ponto, com empate na primeira rodada contra o Fluminense, né, e espera vencer na terceira rodada. Não podemos criticar um time que perde ou empata, enfim, né, até mesmo porque o Campeonato Brasileiro está apenas começando, né, e ao longo do campeonato, de 38 rodadas, só podemos criticar um time quando já está na 6ª rodada, digamos assim, na 5ª ou 6ª rodada. Aí sim podemos estar criticando, mesmo o campeonato longo, da 5ª ou 6ª rodada, ao meu ver, tá beleza? E Santos e Ceará. Santos e Ceará perdeu a primeira partida contra o Bahia e venceu e teve outro confronto nordestino aí contra o Ceará. O Ceará descontou com um gol de Vina, né? Todo mundo conhece o Vinícius, o famoso Vina aí, descontou esse jogo aí contra o Santos. E o Santos de Marinho perdeu seu pênalti, né? Milagre Marinho perder pênalti, né? Dificilmente Marinho perde pênalti, mas teve uma boa atuação, conseguiu fazer o gol e ajudou seu time a vencer. Santos não surpreendeu muito com a sua vitória do Ceará, porque quando joga em casa, joga melhor quando atua fora. E tem um técnico, se não me engano, é interino, e o Santos está começando a engatinhar, vamos ver o que vai ser do Santos daqui para frente, né? O Santos só tem atuação boa quando atua em casa, todo mundo sabe disso. Já quando atua fora de casa, a atuação é pífia. E tivemos também, aliás, jogo de sábado já se encerrou, né? Vamos para domingo. Domingo tivemos Corinthians e América, Atlético Mineiro e Sport, Palmeiras e Chapecoense. Também tivemos Juventude e Atlético Paranaense.
tivemos vários outros jogos, né? E Fortaleza e Inter, né? Um grande jogo aí de 5 gols, somados 5 gols. Na verdade 6, né? Porque o Inter acabou descontando no finalzinho do jogo aí os 5 gols que estavam sendo tomados. Mas vamos chegar a falar do Inter logo mais. Corinthians e América. Corinthians e América foi um jogo muito chato de assistir, um jogo sem muita emoção, de pouquíssimo ataque. Aquela famosa jogada atrás da América foi um jogo muito chato de assistir, um jogo sem muita emoção, de pouquíssimo ataque. Aquela famosa jogada tradicional do Corinthians, né? Em que o Mosquito chega na lateral da área do goleiro, tenta dar o drible e acaba provocando um pênalti. A mesma situação aconteceu na semifinal do Campeonato Paulista, em que o Mosquito provocou pênalti em cima, contra o Palmeiras, bem no finalzinho do jogo. Para quem não se lembra da jogada, é só puxar aí que vocês vão assistir, né, que vocês vão ver a jogada de novo. É tipo uma jogada ensaiada que o Corinthians tem, né, com o Mosquito. O cara puxa a jogada aí e força a penalidade dentro da área ali, só para pelo menos ter 1-0, porque o Corinthians não tem ataque para jogar em cima, não tem ataque agressivo, é um ataque ofensivo. Por isso que o Corinthians procura muito mais os pênaltis do que chutar de fora da área, ou então fazer alguma jogada ensaiada que saia o gol, né? E o América é a mesma coisa, o América não tem um ataque tão valente, o América jogou nada, na minha opinião, não conseguiu nem chutar pro gol. Então isso mostra porque o Corinthians venceu de 1-0, um placar bem magro, mas um placar teoricamente positivo. Não é de se animar tanto, não é de se empolgar tanto com o resultado, até mesmo porque o Corinthians não tem uma boa atuação. O próximo jogo do Corinthians será contra o clássico derby Palmeiras. Vamos ver como é que vai ser a atuação do Corinthians contra o Palmeiras jogando lá na casa do Verdão, né? Vamos ver como é que vai ser. Acredito eu que o Corinthians não vai ter a mesma atuação que teve na sua primeira rodada. Enfim. Tivemos Fortaleza e Inter, 5 gols. Fortaleza amassou o Inter jogando em casa, né? Fortaleza joga super bem, mas mesmo assim, na sua primeira atuação, venceu de virada o Atlético Mineiro no finalzinho do jogo, com gols de Iago Pikachu, jogando super bem o Fortaleza, né? Atuando em casa, na sua arena. O Inter não soube conduzir o jogo, até mesmo porque estava com -1. Mas quando o time está com -1, não significa tanta coisa. -1 dá para cobrir o resto, dá para cobrir tanto o buraco na defesa, se o técnico tiver preparação para isso, se o técnico tiver preparado o seu time para isso, vai conseguir cobrir tanto a sua defesa como também o seu meio campo, e assim sucessivamente. Mas não foi o que aconteceu no jogo contra o Fortaleza. O Inter se perdeu em campo e acabou tomando uma sonora goleada do Fortaleza. Foi fácil para o Fortaleza. O Iago Pikachu é um jogador bem versátil, né? Pode jogar em qualquer lado do campo, tanto lateral, meio campo, qualquer posição. E ele ajuda bastante na ofensividade do seu time. O time atuava muito bem no Vasco. E com isso, né, o Fortaleza contratou ele para ter melhores atuações. E jogou super bem contra o Inter. O Iago Pikachu, gosto bastante desse jogador. Na minha opinião, é a nível de seleção brasileira, é a nível por ser um jogador cracasso. Isso mostrou no jogo de ontem, né, na verdade. E o Fortaleza teve uma atuação super boa, né, excelente contra o Inter. Massacrou, teve jogadas laterais, cruzamentos super bem ensaiados, em cima do Inter, né? E aproveitou o desespero do Inter por estar 3-0 já no primeiro tempo. E no segundo tempo só terminou o massacre fazendo mais 2 gols. Já falando agora do Palmeiras e Chapecoense, Palmeiras e Chapecoense jogando em casa. Palmeiras conseguiu uma vitória, né? Não foi muita surpresa o Palmeiras ter vencido a Chape. Por quê? Palmeiras joga Libertadores e joga Copa bem caprichada aí. E com gols de Wesley, Luiz Adriano e com uma certa ajudinha aí dos seus próprios adversários, dos próprios jogadores adversários, né? Das tabelinhas que foram feitas aí, o Palmeiras acabou conseguindo a vitória de 3-1 em cima do Chapecoense com um desconto, gol, se eu não me engano, de falta, um baita de um golaço. E o Palmeiras somando assim mais 3 pontinhos aí para essa segunda rodada. Ainda a rodada está bastante longa, tem muita rodada pela frente, tem muita coisa ainda para acontecer. Não podemos, né? Os times pequenos estão surpreendendo de início, mas vamos ver o que vai acontecer mais para frente, né?
Porque de início começa tudo do bem e do melhor. Daqui a pouco vai estar todo mundo criticando o que está acontecendo com o time X, com o time ciclano, fulano. É assim que funciona o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Bem acirrado, bem competitivo e muito equilibrado. Então a gente não sabe como é que vai ser. De início começa assim, mas para frente fica as oscilações, né? Igualmente o Atlético Mineiro vencendo fora de casa, grande surpresa aí. O Atlético Mineiro vencendo fora de casa o Sport. O Atlético Mineiro que tem uma sina terrível de perder para o Sport, jogando lá na Ilha do Retiro. E com gol de Hulk, né? O incrível Hulk venceu o Sport, o time do Leão, jogando na sua ilha. E garantiu seus mais 3 pontinhos. Aliás, garantiu seus primeiros 3 pontinhos aí no campeonato. Ainda tem muito jogo ainda pela frente. E o Atlético Mineiro com alguns desfalques aí, porque Guilherme Arana está na seleção brasileira, até é bom, até bem caprichado, né? Dá para seguir o Campeonato Brasileiro aí tranquilamente, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Então o Atlético Mineiro está com uma equipe bem boa, né? Muito forte. Já o último jogo da rodada, tivemos... esqueci de falar também para você, Cuiabá e Fluminense, pulei a etapa aí, Cuiabá e Fluminense. Fluminense venceu de 1-0, um resultado magríssimo aí. Primeiro jogo de domingo às 11 horas da manhã. Fluminense venceu o Cuiabá de 1-0. Foi um jogo assim, cansativo, outro jogo sonolento também, que eu também não gostei de assistir. Porque foi um jogo de manhã cedo, né? Jogadores, né, jogaram estavam meio sonolentos, meio preguiçosos em campo para jogar. E só pensaram em pelo menos fazer 1-0 só para garantir mais 3 pontos na rodada. Não é um jogo que vale muito a pena comentar, apenas o resultado. Juventude e Atlético Paranaense foi um jogo até interessante para o Atlético Paranaense, venceu o jogo por 3-0. E Jadson, ex-Corinthians, né, jogou super bem um jogo, fez um baita de um golaço. Que baita de golaço dentro da grande área ali. Deu uma, como fosse uma cavadinha e a bola foi lá na gaveta. Baita de um golaço. E o Atlético Paranaense engoliu o Juventude ali, mais um jogo de 3 gols de diferença aí. E tem alguns times que já estão mostrando as suas caras, né, como Juventude, Cuiabá, né, infelizmente Cuiabá. América Mineiro, entre outros que vão, Chapecoense, que vão brigar lá embaixo da tabela. E como eu já tinha falado para vocês, Fortaleza, entre outros, lá embaixo da tabela. E como eu já tinha falado para vocês, Fortaleza, entre outras equipes aí, né, Atlético Goianiense também, vão ficar lá só lá no meiuca ali, no meio da tabela, brigando por Sul-Americana. Ou, surpreendentemente, talvez, na Libertadores. Isso depende de muita coisa até o fim do campeonato, né, gente? Pois bem, pessoal, esses são os meus comentários, minha análise de cada jogo aí, meu ponto de vista. Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Mais uma vez eu peço o like de vocês, e para quem está chegando aí, a inscrição de vocês aí no meu vídeo, beleza? Um forte abraço, uma excelente semana, e vamos para o próximo vídeo. Na segunda-feira teremos muito mais emoções aí para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, principalmente com o grande clássico que vamos ter aí, Palmeiras e Corinthians no sábado. Um forte abraço e